Reportagem que abre é com ele, Michael Franco, Pô na Quadrada. Pouco mais de um mês depois do assassinato e esquartejamento do jogador de futebol Hugo Vinícius em Sete Quedas, que chocou a população de Mato Grosso do Sul e até a nível nacional, nós temos atualizações que, de certa forma, mudam os rumos desse caso. O juiz Matheus da Silva Camelier, substituto da Vara Única de Sete Quedas, decretou a prisão preventiva de Rúbia, ex-namorada de Hugo, tratada como coautora em todo esse caso, acusada de atrair a vítima para a emboscada. Ela já estava presa, mas em prisão temporária. Prisão temporária tem prazo para acabar, o prazo de 30 dias, e esse período terminaria na terça-feira. Ou seja, na quarta-feira, a Rúbia já poderia ser liberada, mas essa decisão que saiu na noite de terça mudou toda essa situação. A equipe da TV MS Record teve acesso à decisão do juiz e ele argumenta que a atitude da Rúbia e os outros envolvidos nesse caso foi concretamente grave. Por isso, ela deve continuar presa. O juiz também argumenta que desde o momento em que o desaparecimento do Hugo foi noticiado e boa parte da população de Sete Quedas, de uma maneira ou de outra, trabalhava nas buscas, a Rúbia mentia para a polícia, dando versões que não condiziam com os fatos. Em outro trecho, o magistrado também fala que, caso fosse solta, a Rúbia poderia ter a mesma atitude do Danilo, autor do crime que continua foragido. A principal suspeita é que ele esteja no Paraguai e a Rúbia poderia muito bem ter esse mesmo tipo de atitude, fugindo de Sete Quedas, fugindo do local do crime. Falando do Danilo, essa mesma decisão do juiz também altera a situação dele. Apesar de foragido, ele tinha ordem de prisão temporária decretada e isso foi transformado em ordem de prisão preventiva. Ele continua foragido, como eu disse, a principal suspeita é de que ele esteja no Paraguai. Sete Quedas faz fronteira seca com uma cidade do país vizinho e segue sendo procurado pela polícia dos dois países. Outro detalhe que a gente descobriu nessa decisão do juiz é um fator que ainda não havia sido revelado pela investigação. De acordo com a decisão, consta nessa decisão do juiz que a Polícia Civil e o Ministério Público acreditam que o Danilo teria matado o Hugo com um tiro e levado ele para o rio Iguatemi e jogado o corpo inteiro nas águas do rio. Depois o Danilo teria voltado para o local e, como percebeu que o corpo da vítima estava à mostra, estava à vista, retirou o corpo do Hugo do rio, aí sim teria esquartejado e jogado novamente nas águas do rio Iguatemi. A polícia continua trabalhando no caso e a gente também acompanha todas as atualizações. Bom, obrigado, viu, Michael? Pessoal, em relação ainda a esse caso, tá? A defesa da Rúbia informou que discorda da prisão preventiva dela e que vai adotar as medidas legais cabíveis para a restituição da liberdade dela. Já os advogados ainda alegam que, se não fosse a Rúbia, a polícia não teria avançado na investigação.